De volta aqui com Bem Assim, pessoal. E agora eu quero convidar você que nos assiste a ver uma matéria que a Porlane Santos fez sobre avaliação biomecânica. Você sabe o que é, como é que funciona, para que serve? Não? Não tem problema, a gente vai descobrir tudo isso agora no VT. Roda aí. Lesão por movimento mal executado é a principal causa para o afastamento de atletas de suas atividades esportivas. E, infelizmente, depois das lesões, o indivíduo dificilmente volta à sua condição normal. Mas você sabia que é possível ir além do diagnóstico e do tratamento das lesões? Pois é, o progresso da ciência hoje permite também identificar a causa da lesão através da avaliação biomecânica em 2D. A avaliação biomecânica é um tipo de avaliação que investiga a reação do corpo a algum tipo de estímulo. Por exemplo, ao ficar com uma perna só, onde você vai analisar os movimentos do joelho, de quadril, de coluna, de ombro, tá? Ao caminhar, ao correr, e aí você põe o paciente para realizar os movimentos naturais dele e o fisioterapeuta avalia a mecânica da articulação. E é através da tecnologia que a precisão de diagnósticos funcionais alcança a fisioterapia. A avaliação biomecânica em 2D mostra com mais de 90% de acerto quais são as causas das lesões do paciente. Uma ferramenta nova, mas que significa muito para a fisioterapia. No momento que a fisioterapia passou a utilizar a tecnologia a seu favor, os diagnósticos funcionais ficaram muito mais precisos. Hoje a gente consegue captar isso, registrar isso em números, quantificar isso. Isso nos mostra um avanço antes e depois para o paciente, para o ortopedista que quer investigar também, que quer descartar, que quer tratar aquele paciente também. E para nós, para dizer, o tratamento está dando certo ou alguma coisa precisa melhorar. Então ele ajuda muito e o paciente fica muito mais dentro do tratamento, porque ele vê como está, ele já sai no primeiro dia, nossa, eu estou fazendo isso aqui, estou errando nisso, eu estou torto, e depois quando ele no final do tratamento ele vê, eu consigo fazer isso, olha só como eu avancei. Então ele fica muito mais feliz, ele fica muito mais estimulado. E para entender como a avaliação biomecânica em 2D funciona, resolvi experimentar. De roupa preta e tênis, os marcadores foram presos ao meu corpo. São eles que refletem a luz de LED e nos dão a precisão em graus das inclinações que fazemos de nossas articulações e musculatura. Tudo para entendermos se nossa postura ao caminhar e correr está correta ou causando alguma lesão. No momento que você agachar, que você tocar o pé no solo, vai haver um desequilíbrio bem grande, vai para 8 graus. Isso mostra que você necessita de um controle muscular do quadril, dos músculos do quadril. É bem comum, pessoas às vezes praticam atividade física, fortalecem essa musculatura, mas é uma musculatura que muitas vezes não está treinada para esse momento, né? Então, eu destaco aqui a importância de você fortalecer. O fortalecimento é essencial, mostra-se muito positivo para tratar a dor e a gente deve tratar. E também preparar o corpo para aquele gesto, que é a corrida, que é a caminhada. O resultado mostra mesmo as nossas falhas funcionais. Com o exame, descobri que estou sobrecarregando minha lombar, motivo do desconforto que sinto desde a minha última gestação. A gente consegue ver na corrida que na hora do impacto, um detalhe que a corrida é uma sequência de impactos, né, e agachamentos com uma perna só. Então, é importante destacar que você precisa de uma força muscular do seu corpo, dos seus membros inferiores, da sua coluna lombar, muito ligada, muito entrosada. Se você não tem uma boa força abdominal e muscular também do quadril, você acentua a sua curvatura lombar que você me relatou, né? E em outros ângulos a gente vai ver outros probleminhas que podem também piorar o teu problema, gerar mais desconfortos e ser também causas da tua dor lombar. Diagnóstico nas mãos, agora é só fazer o tratamento correto, integrado à reeducação postural. O próximo passo é mensurar as falhas, apontar ao paciente. Então, a educação ao paciente do que ele tem, primeiro, é uma preocupação muito grande, porque o paciente precisa entender o que ele tem. Dali a gente vai mostrar
quais as etapas de tratamento, de alívio de dor, de estabilizar aquela articulação com exercícios de estabilização, com exercícios de técnicas manuais para amenizar aquela dor, para melhorar aquele movimento da musculatura. Equipamentos que aliviem a dor, que estimulem a cicatrização do tecido, se for uma cirurgia, se for uma lesão de tendão, por exemplo. Depois, o fortalecimento específico do esporte ou da queixa do paciente, para que ele fique mais seguro de si, consiga se comportar bem fora daqui da clínica e diminua aquele risco de uma futura lesão ou saia de uma suspeita de uma hipótese cirúrgica, por exemplo. Bastante interessante, né? E aí, para comentar ainda mais, dar mais detalhes sobre a avaliação biomecânica, eu recebo aqui ele no estúdio, Jaime, fisioterapeuta. Muito bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Bem Assim. Muito obrigado. Eu estou impressionada com a tecnologia. A gente já imagina, a gente já sabe que a tecnologia ela tem nos ajudado, né, a avançar em vários aspectos da vida. E aí chega essa avaliação biomecânica em 2D que consegue avançar ainda mais, né? Muito interessante. Exato, ela nos ajuda muito. O nosso tratamento há anos atrás, as nossas avaliações, elas eram simples, porque a gente utilizava, e nós ainda utilizamos testes que o fisioterapeuta investiga e explica ao paciente o que encontrou. Mas agora, com a ajuda da tecnologia, com essa avaliação, por exemplo, a avaliação biomecânica, a gente consegue ter imagens, ter captação dessas imagens e mostra ao paciente, o paciente fica muito mais dentro do tratamento, ele vê aquele antes e depois de uma forma... Participa de todo o acompanhamento, participa, né? Exatamente, e é muito eficaz para o tratamento, muito bacana. E aí a gente estava falando no bloco passado sobre atividade física e eu achei bastante interessante que é legal que todas as pessoas que desejam iniciar uma atividade física ou as que já sentem algum incômodo façam a avaliação biomecânica, né, Jaime? Sem dúvida. Antes de tudo, prevenir, né? Prevenir realmente é o melhor remédio. Então, se você quer praticar um esporte, se você está começando uma temporada numa atividade física mais intensa ou pratica esporte de uma maneira amadora, de uma maneira recreacional, por saúde, né? Como a gente viu anteriormente, para você ficar bem aí de doenças como depressão, mas aí você tem uma dor, um pequeno desconforto ou uma alteração postural ou quer ver se tem. Então, essas avaliações elas nos ajudam muito a prevenir. E se você tem uma lesão já, será que eu necessito fazer uma cirurgia? Por que está acontecendo essa dor na minha lombar, como a gente viu na matéria? Por que está acontecendo essa dor no meu joelho, no meu quadril? E aí essa avaliação ela vai investigar de uma maneira muito legal e minuciosa. Era isso que eu queria saber. Quando a pessoa ela já tem a lesão, né? Muitas vezes as pessoas elas já têm até uma lesão avançada, mas nem se dão conta, ou só se dão conta realmente quando já estão ali bem no limite. A avaliação ela vai conseguir trazer para essa pessoa o melhor tratamento? Sim, inclusive é um alerta que eu dou, uma luz amarela que eu levanto. Se você está praticando um esporte e sente dor, não aquela dor após o treino, aquela dorzinha muscular, mas dor, né, durante a atividade ou depois, uma dor que persiste, fique atento, né, procure uma avaliação, procure uma investigação mais detalhada, porque algo pode estar acontecendo no seu corpo e você não está percebendo. E aí só vai procurar um tratamento depois que a lesão já se cronificou, já passou meses já com a dor, já está uma dor mais desconfortável, mais limitante. Então, ele precisa investigar e aí você vai ver se tem algum tendão, algum músculo, alguma articulação que está sofrendo ali na hora do movimento mesmo, de maneira dinâmica. Isso é o que é bacana. Há um bom tempo atrás a gente já utilizava imagens, fotografias, mas de uma maneira estática. E aí, nosso corpo é dinâmico, então nos movimentos, tá parado, né? Exatamente, nos movimentos acontece o problema. É como um carro, estou lá com o meu carro paradinho, nada acontece, mas quando eu começo a andar, ele treme, o pneu começa a desalinhar, então eu devo ver no movimento também, é essencial. Muito, muito, muito interessante mesmo. Outra coisa que eu queria saber, com o resultado em mãos, aí sim dá para se procurar o tratamento mais adequado, né, Jaime? Isso. Aí com o resultado, você vai observar, o joelho desse paciente ele não está
movimentando de maneira correta. Ou apenas, não, ele está movimentando bem, mas apenas precisa de uma atenção naquele movimento, em X agachamento, e aí a conversa com o profissional da educação física nesse momento pode acontecer, né? Durante as atividades físicas naturais, não necessariamente ir para um fisioterapeuta se ele não tem dor, ou apenas como prevenção, mas se ele já tem desconforto, olha, eu tenho que corrigir isso. E aí eu começo a planejar melhor o meu tratamento, que poderia ir para um caminho, né? E agora ele vai para um caminho mais certo, com menos escuro para o profissional. E aí fica tudo mais... o passo a passo fica mais orientado. A fase de alívio de dor, a fase de correções de movimento, a fase de cicatrizações, de fortalecimentos musculares, estabilizar aquela articulação. E aí esse passo a passo é bem orientado numa avaliação detalhada. Muito bem. Quanto tempo dura para fazer a avaliação? Ela tem algumas etapas, né? Então dura em média aí 1 hora a 2 horas, porque a gente precisa ver articulações por articulações, mostrar ao paciente o que ele precisa corrigir, o que está acontecendo, como a gente viu na matéria, eu vou lá no vídeo, mostro, é nessa hora que você está errando. Então, aquilo mostra para o paciente, ele já fica mais atento já ao problema. Então, toda essa etapa tem que ter calma e a gente gosta de muito detalhe nessa hora, de muito cuidado. Eu vi que é bem participativo mesmo, acho que isso é muito legal. Jaime, vamos fazer o seguinte então, deixa os teus contatos, suas redes sociais e quais são as dicas, né, para o pessoal de casa aí que está querendo investir na avaliação biomecânica para poder, né, saber exatamente aí qual que é o melhor movimento para você ou se você tem algum errinho aí na sua postura. Bacana. Bom, você que está nos assistindo pode nos procurar no nosso Instagram, @tratamaceió. Lá nós sempre estamos divulgando, educando sobre lesões, sobre cuidados, como é nosso trabalho, o que o esporte faz, como evitar uma cirurgia, como se comportar após uma cirurgia. Uma dica que eu dou a vocês que querem praticar uma atividade física, comecem a praticar, procurem um profissional capacitado, que te acompanhe, que te oriente, que estimule você e também procure um fisioterapeuta para que você veja se tem risco de lesões, para que não interrompa essa atividade de uma hora inesperada, de um momento inesperado. Se você tem medo ou tá com dúvidas sobre uma artrose, sobre uma cirurgia, que se pode ou não, se deve ou não deve fazer, procure um bom ortopedista, um médico ortopedista, procure um fisioterapeuta especialista em ortopedia que pode te orientar também para ver se é necessário, se é possível voltar a ter uma boa qualidade de vida com exercício, com cuidados posturais, com bons movimentos. É isso aí. Agradeço muito, Mara. Muito bem, achei bastante legal. E é exatamente isso, como ele falou logo no começo da entrevista, prevenir a palavra, tá, gente? Exatamente. Quando a gente previne, as coisas vão bem mais fácil. É nem aquele ditado, prevenir é melhor do que remediar. Tem nada mais certo não que isso. Verdade. Muito obrigada, tá, Jaime, mais uma vez pela sua presença aqui. Bom dia. E olha só, você que está aqui ligadinho com a gente, não vai sair daí. O nosso último bloco vai ser muito legal, divertido e também com muita informação. A gente não vai fugir disso, não. Nós vamos falar sobre camisinha feminina. Milka Freitas já está aqui no estúdio. Próximo bloco é ela, viu, gente? Volto já já.